de novo no nosso bom Roda de Bobo. Depois de narrar um jogaço, cara. Assim, eu acho que o Cazé, ele resumiu bem. Pô, o melhor jogo do campeonato, de repente num nível mais baixo, porque foram muitos erros e, assim, muita coisa evoluiu dos dois lados. Só que eu acho que o Renato, obviamente, por ter chegado há 10 dias, ele tem um crédito muito grande. O saldo do empate de um lado e pro outro é o exato oposto, eu acho. O torcedor do Vasco olha e fala assim... Opa, peraí, o Vasco pode mais. Já era uma suspeita do torcedor do Vasco. O Renato mexeu bem contra o Palmeiras, ganhou o jogo. Hoje ele mexeu bem e tá levando um ponto de volta pro Rio de Janeiro, porque ele mexeu bem também. E é porque sai guerreiro, porque com 27 minutos, né, quando a expulsão do Barros acontece, tudo mais... 14 ele no segundo. Mas com 27, o Casemiro, quando foi o empate do Cruzeiro, o Casé fala assim, cara, vai ser muito difícil segurar. E era a impressão que passava mesmo. Que o Cruzeiro ia abafar, que ia amassar o Barros. Eu falei no nosso grupo lá, eu falei, galera, aqui é só esperar a vitória do Cruzeiro. Parecia, só que o Vasco foi valente. Mas assim, desculpa, eu tô muito mal impressionado. Não é o primeiro jogo que eu vejo do Cruzeiro, obviamente que não é. É o primeiro que eu trabalho nesse Brasileirão. Eu tô muito mal impressionado com o Tite, cara. O Tite sempre foi um cara marcado por fazer times organizados. Muitas das vezes, eles não eram times muito ofensivos, mas eles sempre foram times organizados. Especialmente na passagem dele no Cruzeiro. Seleção brasileira, então nem se fala. Seleção brasileira era um time, apesar de você ter pouco tempo para trabalhar. Existia um coletivo. No Flamengo, já se perdeu um pouco disso. E agora no Cruzeiro, cara, o Tite começou a fazer alterações. Sabe aquela coisa do cara que tá desesperado? Tira zagueiro, mete atacante. Tudo bem, você tem um homem a mais, você pode tirar um zagueiro para meter um meia, mas assim, começou a fazer uma bagunça. No fim até deu certo, porque o Vasco tinha 3 zagueiros, 4 laterais, e o Renato fica tão puto na hora do sair o gol, ele fala assim, porra, como é que vocês deixam um cara cruzar? Olha aqui, ó, esse é o lance do gol. Presta atenção, o Vasco, esse é o lance que logo depois sai o gol, né? Mas os lances são bem parecidos. Fica rondando a área, vai para um lado, vai para o outro. Cara, o Vasco tinha 2 laterais pela direita, esse sim é o lance do gol. 2 laterais pela esquerda. O Cuiabano, ele vai fechar no meio, só que quando ele fecha no meio, ele deixa uma avenida aqui. E assim, você já tinha o Piton fechando aquele lado, você tinha o Cuiabano, tinha o Lucas Freitas, tinha o Robert Renan, tinha o Saldiva e tinha 2 laterais pela direita. Como é que fica o cara livre para cruzar? Beleza, o Cruzeiro estava todo lançado. Não tô aqui para esculhambar nada, mas... O Henrique não subiu também, cara. O Japa vai, sobe sozinho, faz o gol. Ele sobe entre o Paulo Henrique e o Pumita, né? O Paulo Henrique não subiu no lance. Não subiu. Aí você também tem que responsabilizar os jogadores. Porque, assim, eu acho que o problema desse tipo de gol é na origem do cruzamento. Mas assim, cara... mas o primeiro gol do Cruzeiro, ninguém marca o Matheus Pereira. Ele levanta a cabeça, dá uma inversão de bola sensacional no Kaique e um belo gol do Cruzeiro. O time do Vasco foi valente pra caramba, cara. Assim, você virar agora no final e falar, porra, foi culpa do Cuiabano que não fechou, que foi culpa do Paulo. Tipo assim, beleza, da jogada. Exatamente. Mas, cara, o Vasco segurou muito, cara. O Cruzeiro veio num ímpeto, cara. No lance separado... Eu tô contigo. É isso mesmo. Ele não precisava ter fechado. Só que assim, no contexto do jogo, era 50 minutos. Tem uma outra coisa. Você não tá oxigenando, irmão. Não, lógico que não. O time do Vasco já tá esgotado. O Vasco escapou 2 vezes. O Cuiabano foi titular pela primeira vez. O Vasco escapou 2 vezes no jogo. As 2 vezes com o JP. O Vasco, desde que ficou com um jogador a menos, o Vasco não conseguiu sair da pressão do Cruzeiro. Foi martelado o tempo inteiro. Assim, é difícil, cara, porque uma hora você vai errar. E aí a gente volta a falar aqui, o Donan falou en passant, mas, cara, o erro do Barros, novamente, ele custou o jogo do Vasco. Assim, o Barros faz 2 gols, o Barros dá a vitória pro Vasco ali naquele momento. A situação é essa aí, Casé, ó. Cara, e assim... 10, né, o lance. E aí eu volto a falar. Só pra gente falar olha onde é que ele tá. Cara, assim... Ele não viu nada, né? Cara, eu falei... Ele tá de frente pro lance. Eu falei isso no grupo, cara. Eu vi muita gente falando, não, ele deu pra pegar. Eu não posso acreditar que ele deu pra pegar. Porque é um lance idêntico ao que ele fez contra o Flamengo. Mas eu acho que tal qual o lance do Flamengo. Eu acho, assim, eu volto a repetir, tá? Eu quero acreditar que ele quis dar um totó. Assim. Aquele totó, tipo assim... Sim, beleza. Que o jogador fica puto, tá? Fica putaço. De receber esse totó e ficar pelo caminho. Só que, pô, dá o totó e tira o pé. Ele dá o totó e deixa o pé ali, cara. Não, então, o meu ponto é o seguinte, eu não acho que ele... Ele faz assim, ó. Ele quer dar o totó, só que não pega no pé esquerdo e aí... Que é exatamente o que eu falei que aconteceu contra o Flamengo. Então, só que no grupo a gente ficou discutindo isso, você lembra isso? Eu falei... Olha lá, ele tenta dar no pé esquerdo. Ele pega muito de leve, só que aí o pé direito tá... E meu ponto é o seguinte... Eu não posso acreditar que ele quis fazer isso. Eu não posso acreditar. Ele não quis dar uma solada só que assim... Só que foi o que aconteceu. O Mike Luta colocou, ele tentou derrubar
lá e pisou. É isso. Mas contra o Flamengo, No final. contra o Flamengo, todo mundo falou que ele quis solar. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que ele quis fazer exatamente a mesma coisa. Só que aí, vírgula, caralho. Para com essa porra, Barros. Já viu que deu errado? Para com essa porra. Caralho! Não, tipo assim, a minha pergunta, eu falei, será que ele não vai aprender com os erros? Porque assim, a torcida do Vasco, cara, ela tá protegendo o Barros de todos os lados. A torcida do Fluminense odeia o Barros. E com todo respeito, nenhuma torcida precisa gostar do Barros, só a torcida do Vasco. Mas assim, a torcida do Fluminense tem birra com o Barros, porque ele fez uma babaquice, que foi pisar lá no escudo do Fluminense. Qualquer outra provocação, pra mim, irmão, é do jogo, beleza. O que ele fez lá no escudo do Fluminense é uma babaquice. Ele é moleque, acontece, beleza. Aí ele fez... Contra o Flamengo, ele tem um lance da expulsão. E a torcida do Flamengo ficou putaça com ele. Aí, contra o Fluminense, de novo, ele faz 2 pênaltis. Aí a torcida do Fluminense já deu aquela zoada. Aí a torcida do Vasco já começa a falar, porra, meu irmão, me ajuda a te ajudar, eu tô tentando te defender. O volante não pode ficar no holofote, mano. Exatamente. Isso é porque o volante, toda hora ele tá no contato. Deixa eu... E, assim, e a torcida do Vasco ama o Barros, a torcida do Vasco protege o Barros, ele é muito bom jogador e ele tá ficando marcado por isso, cara. E a questão já não é mais maldade ou não maldade, é que ele precisa parar de fazer o que ele tá fazendo. Isso aí. Ele precisa continuar a fazer gol. Exatamente. O que ele fez hoje foi espetacular. Não é deixar de ter pegada, mas tem que ser inteligente num lance como esse. Ó, daqui a pouco a gente vai continuar aqui na nossa roda de bobo, falar de Barros. Todos os lances polêmicos vão estar aqui, de todos os lados, mas antes, vamos convidar. Achou pênalti? Vamos para as polêmicas? Eu achei pênalti. Não achei um absurdo o pênalti mais criminoso do mundo de não ser marcado. Assim, mas o William larga a jogada e ele vai no corpo. Ele se colocou na situação de deixar na mão da arbitragem. Pra mim é muito simples. Ali não tem disputa nenhuma de bola. O William muda a trajetória dele, vai na direção do Andrés Gomes. E se ele não vem ali pra parar o Andrés Gomes na falta, dentro da grande área, que é pênalti, o Andrés Gomes ia dominar a bola. É pênalti isso aí, gente. E assim, e só pra deixar claro também, né, um detalhe. Porra, o Vasco tem que reclamar, mano. Ninguém reclamou lá, ninguém reclamou, mano. Só o pegar aqui, mas levantar a mão é uma coisa, irmão. Isso não é um ombro a ombro, gente. Não é, eu também acho que não. Eu acho que ele larga a jogada. É uma obstrução. Ele obstruiu a jogada, ele vai no corpo do Andrés Gomes, é pênalti. Eu não posso ser desonesto comigo mesmo. Eu não gosto de um pênalti desse, tá? Se o juiz desse esse pênalti no campo, beleza. O VAR, pra mim, não pode entrar nessa jogada. Por quê? O que faltou pro juiz analisar esse lance aí? Não, mas assim, então, eu nada. concordo com olha só, se a gente fizer essa reflexão aqui, fudeu, porra. Dona, mas essa reflexão... Porque vai faltar sempre alguma coisa, essa é a arbitragem brasileira. Cara, o nível desse jogo, de arbitragem desse jogo, foi terrível, do início ao fim. É porque eu acho que o teve pênalti não marcado pro Cruzeiro também. Ele viu o que aconteceu. É exatamente esse o problema. Eu achei esse o problema. Porque ele viu o que aconteceu. E não aconteceu um ombro a ombro nessa jogada. Mas eu sei. Por exemplo, o lance do Fabrício Bruno, ele não viu. Eu também não gosto desse... Ele não viu. Será que ele não viu? Tem aí o lance do Fabrício Bruno? Tem todas as tem que ter o do Robert Renan também. Tem polêmica pra caramba. Vamos chegar lá. Polêmica pra caramba. Assim, honestamente, se ele desse esses pênaltis também, beleza, a gente ia ficar aqui. Esse é o do Robert Renan. Eu queria ver se tem o do Fabrício Bruno no primeiro tempo. Esse aí é o do Robert Renan. Tem um outro ângulo que é melhor. Que esse vai fechar no... O Robert mata a bola e ele pede o puxão, né? Ali Tá indo finalizar, puxão no braço dele. O de Alba puxa. E esse aí, Luiz Felipe Freitas, a sua cara diz não. Honestamente. A bola tá na cabeça do Lucas Silva. Esse aí eu gosto. Não, mas a bola tá na cabeça do Lucas Silva porque ele é puxado pra trás, pô. Não, assim, beleza. Aqui, ó, a bola tá na disputa. Ele já puxou antes, ô Luizinho. Ele já puxou antes. Eu vi. Ele tá puxando antes. Chegar ao pé. Mas assim, esse, do jeito que você falou, eu não gosto muito desse aí, não. Eu não gosto muito. Eu não daria pênalti nesse. Sabe por quê? Porque eu acho que... Eu também não gosto, mas é pênalti. Não, porque assim, eu acho que esse nível de contato, esse nível de contato aqui, você tem na maior parte do jogo, cara. Não tem disputa de bola ali. Tem um jogador tentando chutar uma bola e tem um outro fazendo isso aqui. Isso pra mim é pênalti. É um pênalti idiota? É um pênalti que você não gosta? Mas pra mim é pênalti. Esse nível de contato eu acho que tem na área. Olha ali o puxão. Não é disputando a bola. Olha o puxão, cara. Disputando a bola, esse tipo de contato é evitado. Esse puxão, esse agarrão. Igual o do Barros. Novamente. O lance do Barros, que pra mim é mais um lance que eu falei ali no ao vivo. O Barros, mais uma vez, está se envolvendo num lance que ele poderia pensar um pouquinho mais e... É o lance do Fabrício Bruno. Eu vou te falar, se o juiz marca esse pênalti aí, o torcedor do Cruzeiro tem que cobrar o Vidalba, que estava cometendo um pênalti infantil. Então, mas se o juiz marca esse pênalti aí, dentro do... Você foi muito bem na transmissão. Dentro do critério que ele adotou na não marcação do pênalti no... Porque, assim, são naturezas diferentes os lances, né? Esse lance do Fabrício Bruno... Pênalti. Esse lance do Fabrício Bruno e o lance do Robert Renan, a gente pode colocar como equivalente, do ponto de vista de dinâmica de jogo, tá? Que é um puxão. É a mesma pergunta que eu fiz pro William. Pênalti. O Barros está disputando a bola? Não, então... O Barros está visando a bola? É pênalti. Então é pênalti, porra. É pênalti. De verdade, cara. De verdade. Assim, volta a repetir, eu não preciso falar isso que a galera sabe. Eu sou Vasco.
Se esse Assim, lance é meu irmão, pênalti, o do o Barros Robert está Renan é de pênalti. costas pra bola, ele não está vendo a bola, ele só quer tirar o Fabrício Bruno da jogada. Sim. É justo. Só que ele tira de uma forma faltosa, ele puxa a camisa do Fabrício Bruno aqui, porra. Entendeu? Não, então, Ele não tá disputando, ele não tá olhando. Não marcado. Aí eu vou pro tal do critério. Se pro juiz, se ele não vai dar esse tipo de pênalti, ou esse tipo de falta, beleza, ele não vai dar o do Robert Renan e não vai dar essa. Peraí, se ele não... Se na concepção dele, se o critério dele é não dar esses 3 pênaltis, ele tem que parar de apitar, pô. Não. Ele não deu 3 pênaltis no jogo, Luiz. Não, cara. 3 pênaltis no jogo. Eu acho assim, Dona. Ele interpretou esse lance, o VAR interpretou e não deu 3 pênaltis, se o cara tá dando todos os puxões, vou dar assim, todos os puxõezinhos, ele tá dando falta, ele tem que dar esses 2 pênaltis. Ele deu, né? Então, ele deu uma porrada de faltinha durante o jogo. Então, ele deu. É que esses são lances flagrantes. Com a dor de cabeça surreal. Eu só quero o seguinte. Cabeça surreal. Eu tenho um remédio ali se quiser. Pra mim. Dor de cabeça surreal. Dor de cabeça surreal. Pra mim. Vamos pegar na É isso que dá pra discutir com o Luiz Felipe Freitas. Pra mim. Não, honestamente, pra mim, ele tem que sair do campo com as 2 marcações iguais nesse lance. Se ele dá ou se ele não dá. O critério dele tem que ser o mesmo. O critério dele tem que ser o mesmo. Diferente, cara. Esse do Robert Renan. Esse do Robert Renan. Você compara esse com o do Robert? Esse com o do Robert. É mais semelhante. Porque são parecidos do ponto de vista do puxão. O do Willian é diferente. O do Willian, aí tem que analisar outros critérios que ele adotou durante o jogo. Ele foi mal no jogo. Sim. Muito mal. Ele vai mal normalmente. Ele atrapalhou 4 ataques do Cruzeiro, cara. Ele atrapalhou 4 ataques do Cruzeiro. Em 4 situações de ataque do Cruzeiro, ele estava cruzando o meio do ataque. No lance que o Andrés Gomes recebe o cartão amarelo, o Kaique tira a bola com a mão. Então, só para eu dar eu não tenho. Olha só, porque a gente tem que sempre dar a opinião definitiva. Eu não achei pênalti no Fabrício Bruno também, não. Eu achei. Eu não daria pênalti. Você não daria nem no Robert? Nem no Robert Renan. Então, eu não daria. Também o lance do Andrés Gomes, pra mim, é diferente dos dois, completamente. O que o Luiz falou, acho que tem sentido. Se o critério dele é não esse puxão, esse contato, se esse é o critério, eu não concordo. Mas beleza. É o critério dele. Aí você vai ter concordâncias e discordâncias. Eu acho que o lance do Willian é diferente. Vocês estão falando, vocês não acharam pênalti naquilo ali, cara? Não, esse do Robert Renan, é porque é foda. O cara tá fazendo um movimento, uma finalização. Olha o braço esquerdo do Vidalba. Mas, porra, não é Dona... É suficiente. Não, claro que é. Assim, pode ser suficiente. Fora da grande área seria falta? Eu não daria. Tô te falando na moral, eu não daria essa falta. Eu não gosto dessa falta sendo marcada. Opinião. Jogo. Informação tem prioridade. E só pra fechar, eu, honestamente, não tenho... Uma aí pra mim é pênalti. Honestamente, eu não tenho convicção da marcação de nenhum dos 3. Luiz Felipe, não tenho convicção na marcação de nenhum dos 3 pênaltis. O que é que você quer aí? Você quer que eu pegue um remédio pra dor de cabeça? Você vou pegar na minha mochila. Não, vai. Pegando um remédio pro dona ali. Fica à vontade. Eu tô aqui com... Já tenho aqui a liberação e o ok do Pedrinho. Ainda tem mais um porém. Fala enquanto ele tá mandando. O Pedrinho, presidente do Vasco, está mandando um áudio aqui pro Igor e vai rodar aqui ao vivo para ele explicar o que aconteceu no túnel. Só para deixar claro também, cara, 10 minutos de acréscimo é sacanagem. Cara, não foi um jogo para 10 minutos de acréscimo. Deu 12, 11,5. Okay. Desculpa, porra, não dá. Não dá, cara. Assim, eu até sacanei ao vivo. Porra, terceiro tempo, irmão. Caralho, ele deu 12 minutos de acréscimo. Num jogo, que eu volto a repetir, num jogo que o árbitro encebou mais o jogo que os jogadores. O árbitro encebou mais o jogo do que os jogadores, irmão. E assim, é triste. Porra, ele parava pra conversar, ele olhava, ele demorava. É bizarro ele dar 10 minutos. É bizarro ele dar 10 minutos. Aí dentro dos 10 minutos que ele deu... Não teve 2 minutos de bola rolando nos 10. Não teve 2 minutos. Surreal, pô. Aí os caras sacaneando na cara dele. Sim, na moral, os caras teve uma hora que os caras tripudiaram na cara dele. O Renato ali... Foram 2 minutos e meio pra bater o lateral, ele já tinha dado 1 minuto e não deu mais nada. A câmera vai no Renato e aparece o Renato assim, ó. Fala com ele. Isso. Assim, ganha tempo, irmão. Ganha tempo. O Vasco estava no papel dele de ganhar tempo. Mas assim, cara, a arbitragem é muito fraca, cara. E aí vai enervando os jogadores. Sim. E aí vai irritando os jogadores. Vai tirando os jogadores do prumo. Quando você vê, cara, o jogo tá perdido, cara. No fim. Tem um lance do Vidalba também, que ele não dá cartão amarelo. É louco, cara, porque é uma entrada forte. É uma entrada forte. Acho que é no Brenner, né? Que ele recebe a bola de costas, assim. Ele não dá o cartão também. Cara, o juiz foi mal. Mal, pô. Mas eu acho que o jogo hoje, honestamente, eu acho que o Vasco tem
muito a ficar satisfeito com a evolução mostrada tão rapidamente. Pode trazer aqui pro Dona, não tem problema não. Pode tomar um remedinho. Pode trazer, pô. Ô, Luiz, vai. Eu acho que o Vasco tem... Roda o áudio aí, então. Não, eu tenho que escutar. Tá bom. O Vasco, ele sai muito fortalecido depois de 2 jogos do Renato Gaúcho. Acho que sim também. Ganhando algumas características que vocês já citaram aqui, que ele tinha na época do Fluminense. O Renato Gaúcho, pra mim, ele reafirma a condição dele como um bom treinador, por mais que tenham sido só 2 jogos. O Vasco fez coisas que não estava fazendo antes. Ele já consegue... Olha como é a estratégia do Renato, olha como é que são as coisas. No jogo contra o Palmeiras, ele bota primeiro o Spinelli. Nem bota o Brenner, bota o Spinelli. Hoje, o Vasco, talvez ele pense... Ele fala assim, vou botar um cara de mais mobilidade porque... Não, essa interferência, gente, provavelmente é do áudio do Igor. Por isso está dando uma interferência aqui. Pelo menos estava vindo para mim. Contra o Palmeiras, o gramado estava mais pesado, né? Um pouquinho, pode ser. Mas assim, cara, só para a galera entender e tá ouvindo o áudio aqui, eu vou falando. Já era uma suspeita do torcedor do Vasco, quase que uma certeza, que o Vasco poderia mais. Sim. O Vasco do Fernando Diniz era um Vasco, assim, não que o Vasco não seja hoje... O Vasco hoje foi muito vulnerável. O Vasco foi mais em 2 jogos do que vinha sendo. Vulnerável? Já foi mais. Não, já foi mais. Foi melhor. Poderia mais. O Vasco mostrou mais, claro. Eu acho que hoje o Vasco foi mais vulnerável, muito por conta da expulsão. Isso não deve ser levado... Mas assim, se você olhar a partir da parada técnica... O Renato está se transformando num especialista de parada técnica. Na Copa do Mundo ele fez isso. Ele melhorou o time. Cara, o Vasco melhorou na parada técnica do primeiro tempo. Dali pra frente parou de sangrar, vamos dizer assim, que tava sangrando. A gente estava elogiando muito o Andrés Gomes pelo lado esquerdo. Depois da parada técnica ele inverte. Bota o Nuno pela esquerda, o Andrés Gomes pela direita. O Vasco melhora. E o Vasco passa a jogar mais pela direita e o próprio PH cresce por ali também. Então, aí o Vasco melhora, o Vasco começa o segundo tempo muito melhor. Cara, então meu ponto é, o Vasco até a expulsão não estava sofrendo mais. O Vasco poderia fechar o primeiro tempo empatando. Mandou um podcast ele, meu irmão? Só pra saber. O Vasco poderia fechar o primeiro tempo empatando. Exato. Já. Então, pra mim, começa o segundo tempo, o Vasco em cima. Então, assim... É isso. Aí fica vulnerável. Ele ficou vulnerável depois que... Ele ficou vulnerável os 20, 25 primeiros minutos. Da expulsão, pô. E depois da expulsão, porra. Que aí o jogo fica muito desconfigurado. Finalmente eu parei de... Quem chegou agora? Então, isso. Cara, você está ouvindo o áudio no meio do programa? Está ouvindo o áudio. Inclusive o diretor acompanha o túnel. A gente não entendeu muito o que aconteceu, as imagens ainda não chegaram. Eu mandei mensagem aqui pro Pedrinho, presidente do Vasco, perguntando o que tinha acontecido, se ele sabia o que tinha acontecido, porque a Vitória... Tu é safado, né? Por quê? Porque você perguntou, você sabe o que aconteceu? E a Vitória Leite falou, o Pedrinho estava aqui envolvido. Sabe como é que eu chamo? Mas chama isso? Jornalismo. É jornalismo. Você é jornalista, gente. Parece que não. Parece que não. Merda, não. Parece que não. Mas ó, a informação é o seguinte: Pedrinho me mandou um áudio aqui, ele falou, cara... Pedrinho, presidente do Vasco. Do Vasco. Falou, pode falar tudo que eu tô falando, não coloca o áudio não, porque ele tá... já falou de forma coloquial. Exatamente. Ele mandou exatamente, mas é o seguinte, o Pedrinho falou que ao fim do jogo, ali já, no túnel, ele se direcionou ao árbitro Lucas Torezin, reclamando da atuação do árbitro no jogo de hoje. O Pedrinho fala aqui, palavras do Pedrinho, que o Torezin já prejudicou o Vasco em outro jogo, ele cita o jogo contra o Palmeiras, e ele falou, cara, fui lá, estava a um metro de distância dele, ele continuou andando, enquanto eu falava com ele, eu fui atrás dele falando com ele, citei os lances que hoje o Vasco se sentiu prejudicado, que foram citados pelo Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, na coletiva, e lance como? Ele fala com o Torezin nas palavras do Pedrinho, um pisão no Tietê, o pênalti... A última bola do primeiro tempo que eu confesso que eu não vi. A gente não viu esse lance. Exato. Eu gostaria de ter visto esse lance. É o pisão no Tietê, citado aqui pelo Pedrinho. O lance do Robert Renan, ele também citou. E ele fala que o Torezin continuou andando, e ele continuou atrás do Torezin. Palavras do Pedrinho, mais uma vez, com os braços para trás, e falando, você é um árbitro arrogante, você apita com marra, pode colocar tudo que eu estou falando na súmula, você é arrogante, você é soberbo, e a soberba precede a queda. O Pedrinho falou isso com o Lucas Torezin. Nas palavras do Pedrinho, do nada, em algum momento que o Pedrinho estava indo atrás do Torezin reclamando, um guarda chegou com o escudo, tirando o Pedrinho, e jogou o gás de pimenta. E o Pedrinho ficou transtornado nesse momento. De fato, foi para cima daquele momento ali do que aconteceu, para entender o que estava acontecendo, foi retirado. Caramba. E aí já saiu e falou, cara... E foi esse momento que a Vitória Leite falou pra gente. Acho que ela chegou no meio dessa confusão. Exato, ela chegou no momento já do spray de pimenta. Então, tá aí o relato